Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A Bíblia relata um momento que eu gostaria de compartilhar com a igreja, do profeta chamado Eliseu, um homem de Deus, profeta de Deus, que recebeu a unção dobrada do espírito de Elias. E este homem andava em triunfo, em vitória em vitória, aonde ele passava havia milagres, prodígios e maravilhas. Agora, a Bíblia descreve uma situação em 2 Reis, capítulo 7, verso 1, que ele traz uma palavra muito interessante. 2 Reis, capítulo 7, verso 1, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a esse tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O profeta de Deus, ele trouxe uma palavra para o rei Jorão, o rei de Israel, que estava vivendo um momento conflitivo, um momento de pressão, maior crise que o seu reinado estava vivendo, era aquele momento que a Síria cercou Israel, com 120.000 homens, fortemente armados, poderosos, homens com poder bélico, armamento de primeira geração naquele tempo. A Síria era um império poderosíssimo, estava no topo. E Jerusalém, o povo de Israel estava acuado, amedrontado, já contabilizando derrota. Chegou o momento, amados, que o povo começou, por causa do cerco, porque a Síria queria que o rei se rendesse, e não houvesse batalha, mas que ele se rendesse, se entregasse. Mas o profeta falou: não se renda, se arrependa dos teus pecados, porque Deus pode mudar essa situação. Se arrependa, se humilhe diante do Senhor, porque Deus é um Deus de bondade, Deus transforma a desgraça em graça. Mas aparentemente se arrependeu Jorão, mas a situação piorou, porque Deus viu no coração que não houve sinceridade, não houve arrependimento. E chegou um momento que o povo começou a comer carne humana, a ver canibalismo por conta da fome. E o rei ficou tão chocado que ele manda um recado para o profeta. Fala para o profeta Eliseu que amanhã ele vai perder a cabeça, que eu estou jurando ele de morte. E quando o profeta recebe o recado, ele não fica abalado, pelo contrário, ele libera uma palavra de vitória. E a palavra disse, a palavra dele: amanhã vai acabar a crise, amanhã haverá comida, amanhã os inimigos não estarão nos cercando. O rei, braço direito do rei Jorão, duvidou, dizendo: mesmo que Deus abrisse as janelas dos céus, é impossível isso acontecer. E o profeta disse: você verá com teus olhos, mas você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Irmãos, não seja crente Tomé, creia para ver. E esta noite é uma noite profética, que você vai profetizar diante da calamidade, diante da situação. Você está acuado, você está cercado de inimigos. Os inimigos estão esperando a tua desgraça, a tua derrota, estão zombando do Deus a quem você serve. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: chegou o tempo de profetizar o milagre de Deus. Chegou o tempo. E o profeta,
Segundo Reis capítulo 7 verso 1, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a esse tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Em outras palavras, amanhã vai acabar a crise. Irmão, você tem essa ousadia para dizer, amanhã o milagre vai acontecer na minha casa, na minha vida. Irmãos, Deus quer que hoje a gente rompa em fé toda a incredulidade, porque a gente olha o quadro, a gente aceita a situação a qual nós estamos vivendo e achamos que Deus está o alto sublime trono, mas não quer interferir na nossa vida. Amados, o que você ligar na terra é ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibido nos céus. O profeta do Senhor, ele enfrenta alguns inimigos. Primeiro inimigo, fome. Outro grande inimigo era a Síria. Outro grande inimigo era a sua alma, porque a alma é um campo de batalha, ameaça de morte, estava jurado de morte. Outro grande inimigo era o rei Jorão. Aquele profeta estava cercado de inimigos, mas aquele homem andava por fé e tinha um Deus todo-poderoso que andava do seu lado e ele não tinha medo nenhum. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 29 verso 25, aquele que teme o homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Aquele que teme o homem arma cilada. Aí você vai procurar fazer um acordo, fazer um conchavo. Meu querido, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor. O salmista fala o seguinte, Salmo 56 verso 3 e 4, me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? Me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus. Eu não vou confiar no meu braço, eu não vou confiar nos meus amigos, porque chega na hora, olha, eles fogem. Meu querido, teu amigo é Jesus, que está contigo todos os dias, que nunca te deixará, jamais te abandonará. E quando vier o gigante do medo, clame ao Senhor e vá para as promessas do Senhor. Recorra às promessas do Senhor em oração e clame e busque ao Senhor de todo o coração. E o resultado, quando você busca o Senhor, a paz de Deus vai encher o teu coração. Filipenses capítulo 4 verso 7, a paz de Deus vai encher o teu coração, vai encher a sua mente. O Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu confio no Senhor, Ele é o El Shaddai, Ele é um Deus presente, é um Deus que me respalda. Eu estou no centro da vontade de Deus, por isso os perseguidores não prevalecerão contra a minha vida, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? E Deus me confiou poder e autoridade. Essa é a hora de exercer a autoridade, e não é para fugir, não é para olhar para o tamanho do inimigo, não é para olhar o poder bélico do inimigo, mas é para olhar o tamanho do meu Deus, a quem eu sirvo, que é um Deus de ontem, hoje e será para todo sempre. Você pode aplaudir o Senhor. O profeta, ele abriu a boca. Ele poderia falar assim: fala para o rei Jorão que ele vai perder a cabeça, não eu. Ele tinha essa autoridade diante do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala em Tiago capítulo 3 verso 10, que da nossa boca não pode sair água doce, água amarga, bênção, maldição. Ele recebeu uma palavra de
de morte, mas no seu coração dele estava tão cheio de Deus. Em vez de ele lançar a palavra imprecatória, ele diz: amanhã haverá alimento, amanhã haverá livramento, os inimigos que estão nos perseguindo baterão em retirada. Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus não fica no chororô: estão falando de mim, estão me injustiçando. Pelo contrário, meu querido, você está nesta terra para agir como o Senhor agiria, com poder, com autoridade, para abençoar e não amaldiçoar as pessoas. E ele, em vez de amaldiçoar o rei que jurou de morte, ele abençoou o seu povo. Quem comanda a sua vida? Teus impulsos, as tuas emoções, ou é o Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 em diante: o amor não procura seus interesses. Quando você tem o amor de Deus, você não se ressente do mal, você não fica preocupado diante dos problemas. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele estava tão cheio do amor de Deus, a unção que ele tinha era uma unção dobrada do poder de Deus. Então ele entendia: eu estou no centro da vontade de Deus, e Deus comanda a minha vida, não só minha alma. E não há lugar para medo, não há lugar, mas eu estou aqui para determinar que as forças malignas que conspiram contra o meu povo cairão por terra, e amanhã haverá milagre no nosso arraial, né? Na minha casa, na minha família, na minha nação. Sabe o que aconteceu, amados? Quando ele profetizou a palavra, Deus moveu 4 leprosos, e eles pensaram: se nós ficarmos aqui na cidade, nós vamos morrer. E se nós formos até onde estão o exército da Síria, eles podem nos matar ou podem nos dar alimento, porque nós estamos morrendo, estamos ainda leprosos. E o Espírito de Deus moveu aqueles 4 homens. Quando chegaram no arraial dos sírios, não havia um deles. Eles viram roupas jogadas no chão, armamentos. É como se um exército poderoso estava chegando. Então eles largaram tudo. Imagina quem estava tomando banho e saiu pelado. Então foi uma correria, porque Deus fez um barulho que só Ele sabe fazer, um som que ninguém consegue fazer. Ele potencializou como se fosse um exército de milhões de soldados estavam indo contra a Síria. Então eles escutaram um barulho que parecia aquele efeito sonoro de milhões de soldados que vinham para arrasar com a Síria. Eles largaram tudo e fugiram. E imagina aqueles leprosos comendo do bom, do melhor, como criança entrando uma loja que você come à vontade, aquele chocolate. Qual a melhor loja de chocolate? Copenhague. Imagina, come à vontade. E eles ficaram pensando: e agora? A gente está desfrutando do bom, do melhor, e o nosso povo morrendo de fome. Vamos anunciar essa boa nova que o profeta liberou, a comida para todo mundo. Acabou a crise, os inimigos foram embora. Irmãos, Deus vai te usar, você que se acha insignificante, para ser mensageiro de Deus, porque Deus não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Ele pega as coisas simples, as coisas fracas, as coisas insignificantes, para ser porta-voz das boas novas. Deus te escolheu, meu querido, para anunciar a salvação para você. Sabe o que significa Eliseu? Deus é salvação. E eles chegaram contando, e todo o povo se alegrou, e o povo saiu correndo em busca do alimento. E quando voltaram, o capitão que disse: duvido, mesmo que Deus abra as janelas dos céus, é impossível. O povo acabou pisoteando aquele homem. Ele morreu porque o portão caiu em cima dele, o portão da cidade, e aquele homem viu as bênçãos e não desfrutou. Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você nesta noite?
É tempo de você profetizar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, verso 7, que é a tua oração, que é a tua palavra, que você continue clamando, 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 e o Senhor fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado, o Senhor diz que depressa Ele fará justiça. Então, meu querido, saiba que Deus faz justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado. Então, em vez de você olhar para os problemas, em vez de você liberar palavras de morte para você mesmo, libera a palavra de vida. Esses dias eu achei interessante, uma professora viu problemas de crianças com relacionamento, um xingando a outra: você é gordo, você é magro, você é feia, você é isso. Então ela falou: puxa, como é que eu faço para lidar com esse problema de palavras que são negativas, que trazem um efeito tão devastador na alma das crianças? Pegou uma plantinha e outra plantinha e a professora falou: todo dia você vai falar palavras bonitas. Cada aluno vai falar alguma coisa para essa plantinha: você é linda, você é maravilhosa, plantinha. E a outra você libera a palavra: você é feia, você é gorda. Fala coisas negativas como vocês falam na classe. Em um mês, uma secou, e a outra cresceu, ficou bonita, ficou maravilhosa. E a professora falou: essas palavras de morte que vocês lançam leva as pessoas, seus amiguinhos, a ficar seca, oprimida, perde o encorajamento, perde a alegria de vir para a escola, se sente mal. Isso vai abrindo feridas e traz morte. E ela conseguiu trazer esse ensinamento. Irmão, se a palavra humana tem poder, muito mais a palavra de Deus. A palavra do Senhor, Jeremias 1,12: não voltará vazia, mas cumprirá. O Senhor vela para cumprir a sua palavra. Meu querido, hoje você não vai fazer uma oração por orar, você vai orar hoje a palavra do Senhor. Você vai declarar: Senhor, 2017 estava sendo um ano atribulado, mas a partir de hoje, todo dia eu vou liberar palavras de bênção para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Eu não tinha paciência com meus filhos, só dizia: você é um gordo, você é um desajeitado, você é um rebelde. Eu vou começar a liberar a palavra de fé: filho, você é uma bênção, filho, você é querido, filho, você tem capacidade. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo. Se ele era um carne de pescoço, vai se tornar uma bênção para a sua vida, porque há poder nas palavras. E quando você ora a palavra do Senhor, Deus abençoa a tua casa. Meu querido, é hoje que Deus quer trazer paz na tua casa, mas Deus quer levantar profetas que vão profetizar nesta noite bênção para a sua casa, para a sua família. E os inimigos que estavam cercando a tua casa baterão em retirada, porque eles odeiam a palavra de Deus. Eles não suportam quando uma família se reúne para orar a palavra, para clamar a palavra, para adorar a Deus, para servir a Deus. O inimigo bate em retirada. E quando Deus entra, quando a unção é derramada nesta casa, esta casa prospera, esta casa dá fruto. Os filhos se tornam filhos inteligentes, obedientes. A esposa se torna uma bênção para o esposo. Assim, amados, o inimigo não tem poder. E hoje nós vamos detonar todo o cerco do diabo.